Bem, a Patrícia já está ao meu lado e ela, como todos nós, não é isso, acompanhou os últimos acontecimentos lá no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, numa escola pública municipal do estado do Rio, onde aconteceu um verdadeiro massacre, uma monstruosidade, onde um maluco, uma pessoa doente, não é? Cometeu vários assassinatos e tentou outros tantos, não é isso mesmo? Mas o que fazer diante de uma situação dessas, Patrícia Renzel? Então, Leite, uma situação dessas, a gente, na verdade, está todo mundo meio que assim, o que fazer? A gente está procurando respostas, a gente está procurando causas, né? E tem uma série de situações e variáveis aí, a questão do bullying, a questão da facilidade com que esse jovem que atirou nas crianças conseguiu a arma, a questão de como ele entrou facilmente na escola, enfim, são uma série de variáveis que trazem essa situação. E aí a gente precisa pensar um pouquinho, tem uma tese do Luiz Eduardo Soares, que é um sociólogo, e ele fala do menino invisível, que é aquele menino que a gente passa 10 vezes por ele, 10 vezes a gente não vê o menino, até a hora que ele bota uma arma na mão. Aí ele existe, porque ele é visto, ele perde a invisibilidade. Aí falando um pouquinho da questão do bullying, esse menino, aparentemente, né, há registro de que nessa mesma escola ele foi vítima de bullying, que é aquele assédio oral continuado, repetitivo, né? E ele passa a existir com a morte desses meninos e com a morte dele. Ele ganha existência. Então, assim, como é que a gente concretamente pode trabalhar uma dessas variáveis? Porque são várias, a gente pode estar passando aí despercebido uma série delas, a questão de religião, fundamentalismo, enfim. Tem uma série de variáveis aí que especialistas estão trazendo. Mas a questão concretamente do bullying, como é que a gente trata isso? De que forma que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, enquanto cidadão, de que forma que a gente tem tratado esse bullying, principalmente na escola? Lembrando que o bullying acontece no seu trabalho, o bullying virtual, o bullying digital, né? O cyberbullying também é uma situação muito difícil. Sim. Né? Como tratar isso? Porque a escola, se a gente parar para pensar, a escola é responsável por... O nosso filho está na escola. Eu preciso, e a escola precisa me garantir isso, é direito deste menino, né, dessa criança, estar protegida naquele ambiente. Ainda que protegida de um de seus pares, de um outro aluno. Então, numa situação de bullying, a primeira coisa, acho que a gente precisa estar atento ao comportamento da criança. A gente, pai e mãe. Por quê? Normalmente essa criança, ela não tem um amigo próximo na escola. Ninguém quer ser amigo do garoto zoado, que todo mundo zoa, né? Então, é importantíssimo que pai e mãe estejam atentos. É importantíssimo. Pai, mãe, irmãos, professores, amigos. Mas, professores, porque é difícil você dizer que o corpo da escola não vê isso. Primeiro precisa-se também descobrir o que aconteceu com o ser humano, porque na minha época, 57 anos, na minha época existia esse bullying, só que não tinha esse nome, mas não tinha também massacre por causa disso. Alguma coisa aconteceu na sociedade que isso se tornou uma violência descomunal. Antigamente tinham as mesmas brincadeiras, bolo fofo, gordinho, magrela, e era meio que assim, criança é cruel. Mas é apenas uma brincadeira. Então aconteceu alguma coisa com a sociedade que nós não sabemos detectar ainda. E aí, eu acho que é interessante quando a gente fala assim, por exemplo, a Madonna foi vítima de bullying, o Bill Clinton foi vítima de bullying, o Steven Spielberg foi vítima de bullying, e eles acharam outras maneiras de se tornarem visíveis positivamente. Com certeza. Né? Então, que sociedade é essa em que na cabeça dessa pessoa ela precisa se vingar?
Esse é um caso muito específico, porque esse rapaz ele tinha transtornos mentais. Nós precisamos, então, repensar um pouco. É necessário repensar. Eu acho que iniciativas como, por exemplo, Valores Humanos, Sim. que que a Secretaria de Educação da Serra tem implementado no ensino fundamental. Ajuda muito, né? Ajuda muito, ajuda muito. Você começa a perceber o outro como indivíduo, como dono de vontades, como dono de desejos e como co-participante na sua atuação na vida. Então eu acho que todos somos responsáveis um pouco, né, por esse massacre que aconteceu, que não foi o primeiro. E não vai ser o último, com certeza, infelizmente, não é isso? Patrícia, obrigado pela sua vinda e sucesso, tá bom?